Então, eu peguei essa instrução normativa para mostrar a cópia do relatório do controle interno do que deve ser colocado no relatório do controle. Tá? Então, de acordo com o Tribunal de Contas, nós temos vários modelos do controle interno. Então, nós temos do Executivo, temos do Legislativo e temos das autarquias, que é o caso do Hospital Municipal. Então, eu vou entrar diretamente na das autarquias, vocês como já têm uma base de anos, e vou passar um checklist ali do que, num primeiro momento, você deveria já estar implementando isso para ficar mais cômodo. Em março, você encaminhar o relatório para o tribunal. Né? Como você iniciou em outubro, eu te oriento a, de janeiro a setembro, fazer um relatório à parte para que a outra pessoa que era responsável assine. Tá? Como você contou que a situação no hospital vinha vindo de uma gestão complicada e que passou por mudanças, etc. e tal, alguma coisa nesse período antes de você estar lá poderia estar irregular e se você assinar, você vai estar comprometida com isso. Tá? Então, separar os papéis justamente referentes ao período da outra controladora e no seu para ver isso. Né? Então, nós temos uma série de... O relatório, primeiro, ele passa por normatização, ou seja, lei que criou controladoria interna, quem que foram os controladores anteriores, período de cada um breve histórico da realidade de vocês. Depois ele vem para a qualificação de quem são os controladores. Tá? Então, lembro ontem que eu falei para vocês também na questão da equipe de apoio, tem locais que tem a equipe de apoio. Então, o que você vai colocar no relatório? Você não vai colocar só você, o controlador. Você vai colocar o controlador, se tiver o segundo controlador, que é o caso dali da reserva, que tem uma chefe da controladoria, então coloca-se como segundo controlador, mas lembrando bem, o que vale é o controlador que está registrado lá no tribunal. É aquela pessoa que está lá no tribunal. Tá? Os membros da equipe de apoio, né, com os dados de cada um. E é aqui que é o mais importante. Nessas, eu não tenho a de 2018 ainda que não saiu. Nessas atividades exercidas, ela tem que estar de acordo com aquele plano de fiscalização que vocês criam no início do ano. Tem muito município que não está criando o plano de aplicação, o plano de fiscalização. Então, o que ocorre? Se eu tiver uma visita do tribunal, o tribunal questionar, do item 4 do relatório do controle interno que você fez, cadê o embasamento no teu plano de fiscalização? Eu não tenho plano de fiscalização. E como é que você chegou a essa fiscalização, a essas normativas? Não sei, porque foi feita a vida inteira assim, e eu só copio o relatório do controle interno anterior e mudo os dados. Me procuraram esses dias fazer uma defesa. Eu atuo muito com ex-prefeito também, sabe? Não só em prefeituras ou só câmaras. Então, tem ex-prefeitos que, quando a coisa arrebenta, ele traz para o meu escritório para fazer defesa para ele. E chegou um prefeito de 2016, com o contraditório dele, o cúmulo do controlador interno, que ele pegou o relatório de 2015, tá? E simplesmente foi no Word e fez assim, substituir 2015 por 2016. E quando entrava lá nos índices de pessoal, os índices que estavam lá eram os de 2015. E o tribunal questionou que o relatório não estava condizente com os dados que foram para o SIM-AM. Daí o que ocorreu? Eu tive que entrar em contato com o contador da prefeitura, ter a boa vontade dele de fornecer os dados de 2016, refazer o relatório, entregar para o ex-prefeito para ele correr atrás do cara que era o controlador interno, para o cara reassinar e reencaminhar para o tribunal, com uma justificativa. Então, tem que ter um cuidado imenso na hora de preencher, rever isso 2, 3 vezes, para evitar qualquer coisa. Um outro caso que chegou também contraditório para mim,
a pessoa esqueceu de alterar o cadastro no Tribunal de Contas. Então, a responsabilidade dela não estava para aquele ano. Mandou o relatório, o tribunal nem leu o relatório. Devolveu dizendo assim, ó, não tem mandato vigente para o controlador que assinou. Teve que refazer o relatório com outra data. Então, é retrabalho. Nessas questões de prestação de contas, tanto vocês como o contador tem que ser muito chato nesse sentido, de rever, de antes de protocolar. Tem gente que fica aí, ó, tem umas 2 cidades, 3 cidades, que eles ficam brigando para ver quem que é o primeiro que entrega no tribunal. Todo ano a mesma coisa, para aparecer na página do tribunal. O município tal foi o primeiro a entregar a prestação de contas. Tá? Saiu a instrução normativa hoje, eles estão protocolando hoje. Daí, por curiosidade, eu entrei na página do tribunal e fui ver o resultado das contas desses locais. 3, 4 contraditório, conta reprovada. Então, adianta protocolar no início do prazo? Também não dá para deixar para o último dia. Mas ter a confiança daquele dado que você está encaminhando, que aquilo é real. Outra coisa, tem município aí que não fechou o SIM-AM, que equivale ao esfinge de vocês, de março de 2017. Como que o controlador interno encaminhou o relatório? Como que vai ficar essas contas? Então, assim, primeira coisa, cumprir a agenda de obrigações do tribunal. Mandar no prazo, a multa é salgada pelo atraso do AM e efetuar o relatório do controle interno pelo AM. Tirar os relatórios do AM para preencher aqui. Por quê? Porque são os dados que vão para o tribunal. Então, são as informações que vocês têm acesso e credibilidade para preencher. Outra coisa, o controlador interno tem que ter acesso à página do SIM-AM. Ele não necessariamente tem que só pedir relatório para o tribunal ou acesso ao esfinge. Né? Então, lá tem uma página só de relatórios dentro do AM, aonde você vai entrar lá e vai emitir os relatórios que você precisa e que você quer. Né? Então, tem que ter o acesso a isso. Outra coisa, os dados do AM para preencher aqui tem que ter 100% de compatibilidade com o que está na contabilidade. Esse negocinho de fazer ou preencher SIM-AM por planilha, preencher SIM-AM por alteração de dado TXT, ou montar arquivo em TXT, isso é uma espingarda armada contra a cabeça. Então, se tem alguma alteração, tem que fazer dentro do sistema, efetuar dentro do sistema. Jamais efetuar qualquer alteração por fora. Mas voltando aqui. Então, nós temos as atividades envolvidas, a síntese das avaliações. Então, aqui que nós temos, como se fosse um checklist do que vocês têm que conferir durante o ano inteiro, dentro do programa de fiscalização de vocês. Dentro do programa de fiscalização, essas informações aqui, elas têm que estar contidas no plano e nas ações anuais. Então, o que ocorre? Para esses itens aqui, desse layout, lá no item 4, eu tenho que ter o preenchimento disso aqui. Então, cada ação que eu desenvolvo tem que ter, no mínimo, essas informações aqui. Não necessariamente nesta ordem, ou não necessariamente neste contexto, mas lá no 4 contemplar. Por exemplo, o que eu vejo da educação? Lá no item 4, verificação do percentual de gastos com pagamento de professores dos 60% do Fundeb. Relação de gastos do Fundeb até, no mínimo, 95% dos recursos recebidos. E assim por diante. Tá? Então, nesse item. Esse aqui é de prefeitura, então eu não vou passar ele inteiro, porque ele é grande. Tá? Depois, ele vai vir as considerações relevantes quanto ao item do relatório. Então, se vocês apontarem uma ressalva, apontarem uma irregularidade, apontarem algum item que, lá no item 4, vocês criaram uma notificação e transcrever aquela notificação, vocês têm que trazer o resultado dela para cá.
que eu oriento para vocês aqui, nessas demais ações desenvolvidas nas considerações relevantes? Se o tribunal emitiu o APA para vocês, vocês transcreveram o número do APA para cá, o que foi feito e se o APA foi descartado ou não. Tá? É uma coisa a mais, porque vocês que respondem pelo APA. Né? E aí também tem que ter um cuidado imenso. O APA é o acompanhamento remoto. Quando você encaminha a remessa do SIM-AM aqui, que equivale ao SFINGE, passa-se um detector automático e ele encontra possíveis irregularidades, filtros. Daí ele emite uma notificação, uma constatação, uma notificação para um achado, eles chamam achado, eles emitem um achado que vai para o controlador interno e para o prefeito. Ambos têm que responder e devolver para o tribunal. Aí eles dão 24 horas, 48 horas, 5 dias no máximo para responder isso. Aí que tem que ter cuidado com a resposta. Teve um município do interior, só a critério de exemplo, teve um município do interior, não vem, teve um município do interior aqui, que o controlador interno meio, como é que eu digo assim, novo no mandato, se apoiou no jurídico. Então, o APA foi o seguinte, pedindo para cancelar uma licitação de pneus, porque havia indícios pelo credenciamento das empresas de que existia conluio entre as empresas. E se o poder público estava envolvido nesse conluio ou não. O procurador jurídico do município, ao invés de mandar cancelar o processo e reabrir o outro processo licitatório, foi maroto com o tribunal e disse assim, aqui quem manda é o prefeito e eu. Só faltou dizer assim. E respondeu na chave do controlador interno. O tribunal abriu uma tomada de contas e na tomada de contas, pasmem vocês, pegaram as empresas participantes e foram levantar as empresas. Coincidentemente, 3 empresas eram da mesma cidade, né? E coincidentemente as empresas eram do mesmo dono. Uma para cobrir a outra. Daí foi assim, uma era da esposa, uma era dele e outra era do irmão dele. Primeira coisa, foram no Facebook da mulher. E estava tudo isso na tomada de contas. A cópia do Facebook dela, que a pessoa não era do ramo de pneus, que ela era nutricionista e personal trainer, pelas fotos, pelo descritivo, por tudo que ela estava fazendo, que ela não conhecia nada. Segundo, o endereço da empresa era numa casa. Ou seja, a casa levantou-se daí quem que era o dono da casa era o dono da outra empresa, que é marido dela. No Facebook dela estava lá, casada com fulano de tal, ali. Tudo, Facebook, Google Maps, tudo isso. O segundo endereço, foram no Google Maps, era um barracão, onde era o depósito da empresa. E, na época, o procurador jurídico mandou homologar a licitação e comprar os pneus. O resultado final disso foi que o tribunal mandou o prefeito devolver o dinheiro, cancelar a licitação e declarar as empresas inaptas para licitar com o poder público. E deu uma multa para o prefeito. Então, assim, quando vem esse tipo de questionamento para o tribunal, evitem debater de frente. Tudo isso é uma fiscalização preventiva. Na maioria das vezes, o ato não se consumou ainda. Agora, se, no caso específico do Paraná, se vocês deixam o SIM-AM totalmente atrasado, que nem eu citei um município aí que está em março de 2017, o que vai ocorrer? Se ocorrer um erro lá em março de 2017, esse erro vai persistir até agora. Eu já não consigo corrigir mais. Então, é uma das coisas que tem que se atrelar para mandar as remessas em dia.